Bom dia. Tudo bem? A Pro está aguardando outros colegas entrarem na sala, tá certo? Mas vocês conseguem me ouvir, correto? Pronto, que bom. Hoje a aula é de redação. Então, vocês já estão com o material solicitado, não é isso? Módulo 2, caderno aberto na disciplina de redação. Muito bem. Bom dia para quem está entrando agora. Lembrando, mais uma vez, que o vídeo precisa estar ativado, tá? A Pro precisa ver vocês, para contabilizar também a frequência. Para quem já está na sala, já pode abrir o módulo na página 71, tá certo? Módulo 2, página 71. Mais colegas estão entrando na sala. Eu sempre espero, gente, 2, 3 minutinhos para poder iniciar o assunto, tá certo? Para a gente não ter que sempre interferir. Parabéns mais uma vez às pessoas pontuais que entraram no horário marcado. Muito bem. Isso aí. Para quem entrou depois, bom dia mais uma vez aí para as pessoas. Abri o módulo 2 na página 71. Alguém não consegue me ouvir? Se alguém não estiver me ouvindo, todos conseguem me ouvir, não é isso? Vou colocar aqui no bate-papo. Bom dia. Isso aí. Bem, no momento eu tenho aqui conectado 19 alunos. 18, né? Que saiu um agora. Vai entrar mais. Vou esperar aí até 7h33 para entrar mais pessoas, né? A nossa turma é maior, porque nós temos sexto A e sexto B na mesma aula. Página 71, tá? Do módulo 2 para quem entrou agora, por favor. Bom dia para quem falou aqui no bate-papo, bom dia. Gente, algumas pessoas estão com o vídeo desativado. Ativa, por favor, para que eu possa visualizar, para que eu possa ver vocês, tá certo? E registrar a frequência. Todos já abriram o caderno na disciplina de redação, módulo 2, página 71, ok? Durante a aula, se alguém tiver dúvidas, pode sinalizar com as reações, tá? Eu acho que todos já sabem, né? Reagir, vocês podem reagir para que a Pro tire a dúvida de vocês, porque às vezes vocês falam no bate-papo, mas fica melhor a visualização nas reações, porque aparece aqui na tela que alguém está levantando a mão. E não fiquem com vergonha. Se tiver dúvida, quiser que eu explique novamente, é só falar que eu volto e explico, tá certo? Estamos aqui para aprender. João Teixeira está perguntando, tem parte de redação. A aula é de redação, módulo 2, página 71. Sua dúvida era essa? João.
Pronto, ok. Mais colegas estão entrando na sala. Bom dia para quem está se conectando agora. Aula de redação, página 71 do módulo 2. Estou vendo vídeos desativados ainda, tá? Por favor, ative o vídeo. Rebeca está com o vídeo desativado. João Dantas também. Quem mais? Os demais estão com os vídeos ligados. Muito bem. Pronto, já dei aí, né? 4 minutinhos para as outras pessoas se conectarem. Pronto, mas agora é aula, né, João? Temos que prestar atenção na aula. Então, o seu horário agora precisa estar reservado para a aula de redação, tá certo? Você que falou aí no bate-papo. Mais uma vez, bom dia para todos vocês, né? Hoje o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade, está nos concedendo mais uma oportunidade de termos essa aula. Então, vamos iniciar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Você na sua casa, por favor, se ligue com o Senhor, né? Vamos ter reverência, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por meio da oração, tá certo? Senhor meu Deus, neste momento nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa sala virtual. Que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, guardando os nossos familiares e que essa seja mais uma manhã de aprendizado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tá certo? Vamos começar a nossa aula? Bem, como vocês perceberam, já entraram com o áudio desativado, mas durante a minha explicação, se vocês quiserem participar, na verdade, vocês precisam participar da aula, vocês vão reagir, levantar a mão aí, para que eu possa saber que você quer falar. Então, eu vou oportunizar, vou ativar o seu áudio e você vai conseguir falar, tá? Se alguém não estiver me ouvindo, eu já sinalizei no bate-papo para falar, né? Ninguém disse não está ouvindo, então eu entendo que todos estão conseguindo me ouvir, tá certo? A nossa colega Gabi está entrando agora na sala, tá? Bom dia, Gabi, para você. Para você, Gabi, nós estamos aí com o módulo 2, página 71, aberta, tá certo? Vou colocar aqui no bate-papo, porque se outras pessoas entrarem, saber que nós estamos no módulo 1. Durante minha explicação, por favor, só usem o bate-papo em caso de interferência sobre o assunto, tá? Então, aparece o nome de vocês aqui. Se porventura eu perceber que pessoas estão conversando coisas aleatórias, coisas que não fazem parte da aula, eu já vou fazer aqui uma anotação, tá certo? Nós temos ponto extra, nós temos um ponto referente à participação, tá certo? Comportamento, então, se atentem para isso. Não, módulo 2, desculpa, tá? Módulo 2, obrigada. Isso, módulo 2, página 71. Lá no grupo eu coloquei módulo 2, não foi isso? Tá aí. Pronto. Eu falei aqui na hora que eu falei errado, não foi? Muito obrigada, viu? Vamos agora prestar atenção na explicação. Gente, como eu informei lá no grupo, o nosso assunto de hoje é tipos de discursos, tá certo? Então, a Pro vai compartilhar aqui para vocês um slide para que a nossa colega Donata está entrando agora, para que a gente comece aí esse assunto tão importante, como os demais são, né? Todos os assuntos que nós vimos são importantes. Para a meditação de vocês, João 11:40, o versículo aí que nos diz: respondeu-lhe Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então, para que a gente veja a glória de Deus, a gente precisa crer, tá certo? Se alguém não está conseguindo visualizar a imagem, sinaliza aí reagindo para que eu verifique o que seja, tá? O que é, na verdade. Deixa eu admitir aqui os colegas de vocês. Isabela, Lucas, Marielle, os três entraram agora. Bom dia, bem-vindos a mais uma aula, tá? Página 71 do módulo 2, para nós acompanharmos aí, tá certo? Para quem entrou agora, vamos falar sobre tipos de
discurso, módulo 2, página 71. Tipos de discurso. Vocês já estão com material, né? Caderno, agenda, porque nós teremos atividade, módulo 2, caneta, lápis, borracha. E agora eu quero perguntar para vocês, alguém sabe quais são os tipos de discurso que existem? E aí eu quero a participação de vocês. Quem aí pode me dizer quais são os tipos de discurso que existem? Nicolas, sabe dizer quais são os tipos? Thaí levantou a mão, não foi isso? Não, Nicolas, vamos ver agora então nossa colega Thaíli, o que é que ela tem para nos dizer. Vou ativar o som dela aqui. Já consegue? Pronto, pode falar. Pronto. Quando a cena diz tipo de discurso, eu imagino discurso escrito e a pessoa dizendo discurso, algo do tipo. Tem a ver, porque o que é um discurso? Discurso é a forma como nós utilizamos para nos comunicar. É por esse caminho aí. Muito bem, Thaí. Sua resposta está correta, tá? Agora, vamos pensar quais são os tipos de discurso, né? Como o discurso é o ato de falar, de nos comunicar, e essa comunicação ela pode ser escrita, ela pode também ser oral, mas a gente precisa também saber quais são os tipos, de que forma, né? A gente pode se comunicar. Rebeca falou aqui, né? Discurso oral, isso aí, muito bem. Uhum. Pronto. A nossa colega Emily, né? Quer falar. Muito bem. Deixa eu ativar o áudio de Emily. Pronto. Consegue ativar, Emily? Pronto. Discurso direto e discurso indireto. Isso, perfeito. Exatamente, Emily. Exatamente. Nós temos discurso direto, discurso indireto. Estou gostando muito das participações de vocês, viu? Então, nós vamos ver hoje os tipos de discursos, tá certo? Como nossa colega Thaí falou, discurso, a gente pode fazer discurso escrito, oral, Rebeca também falou no bate-papo, e os tipos de discurso, como ele falou também, direto, indireto, e um outro tipo que a gente vai ver, né? Tem alguém com áudio ativado aí, né? Desativem, tá? Por favor. Alguém quer falar? Emily quer falar, né, Emily? Você quer falar? Ah, pronto. Muito bem, Emily. Isso aí. Você estudou com antecedência, procurou no livro qual era a página, né? Muito bem, perfeito. Então, a nossa colega, quando ela ouviu lá, né, leu, na verdade, que nós falaríamos de tipo de discurso, ela já foi até o livro dela e buscou quais são os tipos de discurso. Muito bem, muito bem. Vamos agora dar continuidade. Deixa eu desativar aqui. Ativar, na verdade, para vocês continuarem vendo o slide. Gente, se quiser falar, é só reagir, tá? Com a mãozinha aí, ou então colocar aí no bate-papo. Vamos continuar agora com a nossa aula. Deixa eu desativar aqui, porque às vezes a gente coloca o slide e algumas pessoas querem riscar, né? Então, eu já faço o quê? Eu desativo, para que vocês não consigam riscar, tá certo? Agora a Pro tem outra pergunta. Na verdade, vocês já responderam, né? A próxima pergunta seria quais são os tipos... Não, perdão. A próxima pergunta é quais são as diferenças. A gente já sabe que discurso a gente usa para falar, que pode ser escrito, pode ser oral, que tem discurso direto, tem discurso indireto. Mas você que sabe quais são os tipos de discurso, sabe dizer qual a diferença? A nossa colega Ana Clara, ela levantou a mão, então ela vai nos responder essa pergunta, Ana Clara. Deixa eu só localizar aqui você, para que eu possa liberar o seu som. Pronto. Você consegue ativar? Pro, tá me escutando? Perfeitamente. Na questão de direto e indireto que Emily disse, a diferença é que no direto a pessoa vai lá direto ao ponto. Não fala o que aconteceu, não fala
as pessoas que viveram isso, ela vai direto ao ponto. Tal coisa aconteceu. Mas a indireta, ela não é a maneira certa de dizer, mas pode-se dizer como se fosse enrolar. Uhum. Não sei se tá certo. É por esse caminho, muito bem, muito bem. Sua participação foi muito boa, Ana Clara. Perfeito, obrigada. Mais alguém, gente, quer participar? E aí, além da nossa colega Ana Clara, que falou muito bem, alguém mais pode participar dizendo para a gente o que acha, quais são as diferenças entre discurso direto e discurso indireto? É a vez de vocês agora. E aí, Lívia? E aí, Lívia, o que é que você acha? Quais são as diferenças? Eu acho que o discurso direto, ele fala na forma apresentada direta. E no indireto, ele fala enrolando também. E uma coisa que fala outra. Certo, muito bem, Lívia. Perfeito, obrigada, tá? Gente, gostei muito das participações. Agora que eu já sei o que algumas pessoas acham sobre discurso direto, discurso indireto, vamos agora ver realmente quais são as diferenças? Bem, os tipos, primeiro vamos ver os tipos, né? Porque a primeira pergunta foi se vocês sabiam quais são os tipos. E agora a gente vai conhecer os tipos de discurso, tá? Inicialmente vocês falaram o que vocês acham, algumas pessoas estudaram com antecedência, o que é muito bom, o que eu parabenizo, tá? O esperado é que vocês sempre façam isso. E agora, os tipos de discurso que nós vamos ver, gente, são três. Nós temos discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, tá certo? O nosso colega Oséias, que entrou agora, para você se situar, Oséias, eu coloquei no bate-papo o número da página que nós estamos trabalhando, tá? Página 71 do módulo 2. E nós estamos falando sobre os tipos de discurso, tá certo? Então, gente, nós temos três tipos: direto, indireto e indireto livre. Eu percebi que na participação de vocês, as pessoas que falaram sobre as diferenças foram muito ao ponto, né? Discurso direto, a gente fala de forma direta, e discurso indireto de forma indireta. Muito bem, é por esse caminho, tá certo? Ninguém mencionou o indireto livre, tá? Mas tranquilo, nós vamos conhecer as características de cada um desses tipos de discurso. Antes disso, a gente precisa lembrar de uma coisa que foi dita na nossa videoaula sobre tipos de personagens, tá? Emily disse que não viu esse. Normal, normal, tranquilo. A gente vai ver agora e a gente vai se familiarizar, tá certo? Eliane disse que está na aula, tá certo. Ok, Eliane, tudo bem. Então, gente, na nossa videoaula que eu coloquei lá no YouTube falando sobre tipos de personagens, eu apresentei para vocês os elementos da narrativa. E eu ainda dei uma dica para vocês, tá certo? Falando que pra gente... Pronto, Eliane é Raislan, tranquilo, Raislan. Estou ciente porque você falou comigo ontem, tá certo? E ontem, como eu lhe orientei para que você colocasse o seu nome, tá? Eu aprovei porque você ontem mencionou que estaria com esse nome. Mas a pessoa que está com você, Raislan, ela não consegue fazer essa alteração, não? Se ela não conseguir, depois me chama no privado, no WhatsApp, quando finalizar a aula, que eu oriento como fazer a alteração do nome, tá certo? Porque é importante colocar o nome e o sobrenome, tá certo? Para os professores terem ciência e contabilizar a frequência, tá bom? Obrigada pela informação. Continuando, vocês lembram que na nossa videoaula sobre tipos de personagens, eu apresentei para vocês uma forma didática, né? Para que vocês sempre lembrassem os elementos da narrativa. De que forma? Formando a palavra pente. Porque com o nome pente, nós temos aí as iniciais de todos os elementos da narrativa. O nosso colega Raislan, ele quer fazer uma participação na nossa aula, tá? Um momento, por favor, para que eu possa liberar o áudio do nosso colega Raislan. Um momento. Pronto, já alterou o nome. Muito bem, Raislan. Vou ativar seu som agora. Pronto, pode falar, Raislan.
Não. Sim. Qual é a página? Página 71, A tá? página. 71 do módulo 2. Tá certo? Obrigado. Por nada. Está conseguindo acompanhar o conteúdo? Tem alguma dúvida? Raislan, consegue acompanhar o conteúdo? Acho que Não. pronto. A prova está falando sobre os tipos de discursos, tá certo? Então, na página 71 do módulo 2, tem aí o início do assunto. A Pro já apresentou aqui os 3 tipos. Eu vou voltar um pouquinho, como você entrou tem pouco tempo, tá certo? Para que você entenda melhor, tá bom? E qualquer dúvida, você pode levantar a mão que a Pro libera o seu áudio, tá certo? Pronto. Obrigada, Rebeca, por você ter dito aí no bate-papo qual era a página, tá certo? Muito obrigada. Gente, lembrando, né, para quem entrou depois, quais são os tipos de discursos? A Pro apresentou aqui, ó, vou colocar para vocês. Deixa o slide retornar. Pronto, ó, para quem entrou depois, nós temos 3 tipos de discursos, tá? Alguns dos nossos colegas já fizeram algumas participações e informaram quais eram os seus conhecimentos sobre tipos de discursos, né? Colegas falaram que discursos podem ser escritos, podem ser orais. Outros colegas informaram que nós temos discurso direto, discurso indireto, e nós vamos ver um outro discurso que é o discurso indireto livre, que apesar de não ter sido mencionado nas participações que nós tivemos nessa aula, é um discurso que existe e que nós vamos conhecer, tá? Gente, algumas pessoas estão com o vídeo desativado. Por favor, ative o vídeo para que eu saiba que vocês estão realmente participando, tá? Estão vendo as informações que estão sendo apresentadas. Então, vamos continuar. Falando de discurso, a gente precisa lembrar de um ponto que foi apresentado na nossa videoaula sobre tipos de personagens, que são os elementos da narrativa. E eu lembro que nessa videoaula, que está disponível no YouTube, para quem não assistiu, pode me pedir no privado do WhatsApp, que eu envio o link, tá? Para estar por dentro. Inclusive, foi a aula que vocês receberam orientações para fazerem a atividade oral avaliativa. E nessa aula, a gente conheceu uma estratégia para que a gente sempre lembrasse quais são os elementos da narrativa. Mas, Pro, se o nosso assunto hoje é tipos de discurso, qual a importância da senhora voltar aos elementos da narrativa? Porque, gente, para que a gente entenda as diferenças entre os tipos de discursos, nós estaremos sempre tocando em um dos elementos da narrativa, né? Na verdade, em 2. Nós teremos aí a citação de personagem e narrador, tá certo? Então, se a gente sabe que um dos elementos da narrativa é o personagem e que também o narrador é um dos elementos da narrativa, a gente vai compreender perfeitamente aí as diferenças. A nossa colega Taíli, ela quer falar, então vamos ouvi-la neste momento para a gente saber qual a contribuição dela na nossa aula, tá, Taíli? Só um momento, por favor. Pronto, vou liberar seu som agora. Pode falar. Não é tecnicamente sobre o assunto, é porque eu vi os elementos da narrativa e eu esqueci o que é herendo. Enredo. Aí eu queria lembrar o que era. Pronto, muito bem, muito bem. Obrigada, tá? Vou falar agora. Bem, gente, como a nossa colega bem mencionou, né? Ela não recorda o que é enredo, na verdade, né? Enredo, na verdade, é toda a história. Para a gente criar uma narrativa, a gente precisa contar alguma coisa, porque narrar significa contar, relatar. Então, teremos alguém contando alguma história. Então, o enredo é toda a história contada, tá certo? É isso que a gente chama de enredo. E alguém está contando, nós chamamos de narrador. Onde a história ocorre, onde ela acontece, é o espaço, tá certo? Os personagens são as pessoas que estão envolvidas e o tempo é quando isso aconteceu, tá certo? Consegui tirar sua dúvida, Thaíli? Pronto. Perfeito, que bom. Então, se mais alguém tiver dúvidas, assim como a colega Thaíli, é só fazer a reação aí, tá bom? Levantar a mão para que eu
libere o seu som, tá certo? Como ninguém mais informou ter dúvidas, eu vou dar continuidade ao conteúdo, tá certo? Gente, eu estou vendo aqui pessoas conversando coisas que não são pertinentes, tá certo? Então, Caio Fernando, por favor, bate-papo é para tirar dúvidas, tá certo? Pronto, Isabela disse que o vídeo está desativado. Você está organizando o espaço, não é isso? Mas lembrando que o nosso vídeo precisa estar ativado. Outra pessoa levantou a mão. Levante a mão, por favor, aí novamente. Quem foi que reagiu? Porque sumiu aqui da tela a reação. Para que eu possa liberar seu áudio. Quem quer falar? Pronto, Kaique. Vou liberar seu áudio agora, Kaique. Consegue falar? Pronto. Sem querer. Ah, foi sem querer? Tá certo, tudo bem. Mas tem fui alguma abrir dúvida, o- Kaique? Quer dar alguma Não, contribuição? não. É que Não? eu fui abrir o bate-papo, aí sem querer eu bati ele. Ah, tá Isso certo, que eu disse que tá correto. tá certo. Muito bem. Bem, gente, como ninguém mais quer fazer contribuições, né, nessa aula, eu vou dar prosseguimento, tá certo? Espero que todos tenham compreendido as diferenças entre os elementos das narrativas, porque assim como a nossa colega Thaíla estava com dúvidas, eu acredito que outras pessoas também possam ter tido dúvidas. Pronto, Bruna, tá certo. Eu vou abrir essa exceção, tá certo? Mas lembrando que o importante é o vídeo estar desativado. Pelo menos na hora da chamada, eu preciso que você ative seu vídeo para eu ver que você está aí, tá certo? Pronto. João Dantas, pronto, tá certo, João. Tomando café da manhã, né? Mas vamos nos programar para tomarmos café da manhã, para fazermos nossas refeições antes da aula. Gabi, nossa colega Gabi, quer falar? Um momento, Gabi. Vou liberar seu áudio. Gabi, minha filha, cadê você? Você quer falar, né? Pronto. Pode falar. O Pro tá ouvindo? Estou perfeitamente. Então, pronto. Direto é quando a pessoa chega e fala. O indireto é tipo quando a pessoa fica enrolando, enrolando. Aí o direto livre é quando a pessoa narra a história. Pronto, é por esse caminho, Gabi. Muito bem, gostei da sua Pronto, participação. Muito bem. Ok, mais alguma entendi. coisa, Gabi? Não, será isso. Pronto, obrigada pela participação, tá? Gente, eu estou vendo pessoas comendo durante a aula. Lembrem-se que não pode, tá? Momento de aula, a gente tem que se concentrar, tá certo? João. Ok? Mais alguém quer participar, gente? Tirar alguma dúvida sobre elementos da narrativa? Não? Pronto. Gostei muito das participações, como eu já disse hoje, né? Gabi, ela entrou um pouco depois, então ela não viu, mas a fala dela coincidiu, né? Parece muito com a fala da nossa colega Ana Clara. Ana Clara também tocou nesse ponto. Discurso direto, a pessoa fala mais diretamente. Discurso indireto, a gente fala indiretamente, né? Pronto, a nossa coordenadora quer falar. Então, vamos oportunizar que a nossa coordenadora, Iraci, que está aí ligadinha na nossa aula, fale. Vou liberar agora. Pronto, Córdia. Pronto. Liberei. Bom dia, sexto ano. Bom dia. Bom dia para Jaque. Bom dia. Eu vi assim, a participação de alguns alunos. A PRO não está aparecendo, não é porque a PRO não está querendo estar despenteada, não. Embora que a PRO está toda despenteada mesmo, mas tudo bem. É porque o notebook da PRO está com problema na câmera. Aí eu não estou aparecendo, estou resolvendo isso aí. Queria parabenizar os alunos que estão participando, estão tirando dúvidas, tá? Com a Projac. Subem o máximo que vocês puderem dessa PRO aí e de todos os professores, viu? Outra coisa,
Pro falou aí que tem alguns que estão comendo. Deixa para comer no intervalo. A gente vai lá início e compra um pastel e come. A gente vai lá na sala de jogos, no totó, lá na quadra, e aí a gente vai e come nossa merenda. Combinado? Na hora da aula, não, tá bom? Porque agora a gente está estudando, viu? E qualquer coisa eu vou tirar do intervalo, tá certo? Beijo, boa aula. Pode continuar, Projac. Tá certo, obrigada. Amo vocês, estou com saudade, viu? Tô louca para beijar todo mundo, abraçar, mas quando a gente voltar, talvez nem possamos fazer ainda, né? Mas quando passar tudo isso, eu vou apertar todo mundo, vou beijar, deixar todo mundo cheio de hematoma, só de beijos, viu? Amo vocês, boa aula. Amém, bom dia. Tá certo, obrigada. Tá vendo? Todos nós estamos com saudades de vocês, né? E estamos aguardando no Senhor aí a providência dele para que a gente consiga se encontrar novamente ainda este ano para termos nossas interações, tá certo? Mas enquanto isso, podemos também agradecer às pessoas, ao Senhor por essa oportunidade. Eu vejo aqui que 3 pessoas querem falar, tá? Eu vou só localizar aqui quem foi que pediu. Primeiro, Raislan quer falar, não é isso? Raislan. Pode falar, Rai. Você consegue ativar o som? Eu liberei aqui, não? Raislan? Pra de todo mundo tá liberado, eu acho. Ah, pronto, tá certo. Pode ativar seu áudio, Raislan. Raislan? Acho que teve algum problema. Ele levantou a mão, mas não consegue falar. Raislan, fale no bate-papo, por favor. Porque eu não estou conseguindo te ouvir. Seu áudio, eu liberei. Pronto, pode falar, Raislan. Raislan? Você não consegue falar? É isso, Rai? Raislan? Pronto. Eu vejo que você está fazendo reações aí, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Você apertou no microfone para poder falar? E aí, consegue? Raislan? Seu áudio está liberado. Agora, você precisa clicar no microfone para que você consiga falar e os seus colegas ouvirem. Aparentemente está tendo algum problema, porque mais cedo você falou e a gente ouviu, tá? Então, façamos assim. Eu vou continuar dando explicação. Mais alguém quer falar, gente? É só levantar a mão que a Pro libera. Eu percebi que tinha 3 pessoas, só que assim, a reação ela não fica todo o tempo. Então, enquanto eu falava com o Raislan, a reação sumiu. Então, eu não consigo saber quais eram as outras 2 pessoas que queriam participar da aula. Ainda quer falar? A nossa aula, ela tem a duração no aplicativo de 30 minutos, tá? Então, nós temos ainda 5 minutos no aplicativo. Porém, quando finalizar, vocês irão retornar ao grupo, clicar novamente no mesmo link para que vocês consigam voltar para a sala e a Pro conclua a explicação, tá certo? Tá. Pronto, obrigada. Vamos agora continuar, tá certo? Gabi, você está com o som ativado, não é isso? É. Uhum. Caio Fernando, você quer falar alguma coisa, Caio? Você colocou no bate-papo aí uma informação. Vou diminuir. Oi? Caio Fernando? Não? Vamos lá, vou desativar agora o som de vocês para que a gente consiga dar continuidade. Vamos lá. Então, gente, continuando com o nosso assunto.
Eric, desative seu som, por favor, Eric. Eric Queiroz. Pronto, obrigada. Continuando com o nosso assunto, a gente já viu discurso, a gente já viu os 3 tipos de discurso. 3 alunos entraram agora, tá? Então, para que vocês se situem, nós estamos na página 71 do módulo 2, tá? Página 71, nosso colega Cauã acabou de entrar na sala. Página 71 do módulo 2, tipos de discursos. Gente, vamos ter atenção com relação ao horário, tá? Pontualidade, porque eu começo sempre no horário marcado e eu dou uma tolerância de 3 minutos, 4, para iniciar o conteúdo. E por causa do atraso, às vezes a gente acaba tendo que voltar algumas coisas que nós já vimos, tá bom? A não ser que você tenha uma justificativa plausível. Eu entendo que alguns problemas podem acontecer. Mas vamos fazer aí o possível para entrarmos na aula no horário marcado, tá certo? Então, quando a gente fala de discurso direto, como tem aí na página 71 do módulo 2 de vocês, o conceito, né? Discurso direto é quando a fala do personagem é apresentada de forma direta. E aí toca no ponto que Ana Clara, que Gabi mencionaram, não é isso? Nos pontos que elas mencionaram. Então, falar diretamente. Por isso que a gente chama de discurso direto. Mas quem é que fala diretamente? Personagem, que é um dos elementos da narrativa. Por isso que a prova voltou aí em elementos da narrativa, tá certo? Porque vocês precisam saber o que é personagem para que vocês entendam o que é um discurso direto. Então, quando o personagem fala de forma direta, sem o intermédio do narrador, e aí a gente tem aí mais um elemento da narrativa, que é o narrador. O que é narrador, né? Do que nada mais aquele que conta a história. Narrar não é contar. Então, na narrativa, eu sempre vou ter aí alguém contando uma história. É por isso que o texto se chama narrativo. Então, quando os personagens dessa história falam diretamente, sem a interferência do narrador, eu chamo esse discurso de discurso direto. E outra observação importante, essa fala direta vai ser introduzida por um verbo de elocução. E aí você pode perguntar, mas o que é? Pronto, outro colega entrou aqui na aula. Como ele já estava na aula, né, que é Lucas, não há necessidade de repetir. Eu acredito que ele tenha saído para resolver alguma coisa e retornou. Certo. Emily não vai poder participar na segunda aula. Certo, Emily, eu vou colocar aqui, tá? Mas lembrando, Emily, não é uma segunda aula. É uma continuação. É porque, assim, o aplicativo, ele interrompe a nossa aula, porque ele tem um tempo limitado. E a gente só faz retornar, tá certo? Porque nossa aula, na verdade, ela tem uma duração, quando a gente está na escola, de 50 minutos. Então, 30 e a gente retorna, tá? Pessoas aqui levantando as mãos. Vamos ver o que os nossos colegas querem falar. Lucas Levi. Pode falar, Lucas. Pode falar. Está desativado o seu. Aí. Opa, que você está explicando o celular aqui na hora, só que já. Você pode. O seu áudio está cortando. Está cortando. Fale aí de novo, por favor. A senhora pode pedir, porque o plaque desligou. A não ia explicando. Pronto. Você não ouviu a explicação do que é discurso direto, não é isso? Desligou querer. Pronto, isso, desconectou, tá certo. Então, eu explico novamente. Gente, só falta 1 minuto para a nossa aula encerrar os 30 minutos. O que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui, vocês clicam novamente e eu já retorno explicando novamente o que é discurso direto, tá bom, Lucas? Lucas? Retornem, porque eu vou fazer correção de atividade e vou fazer a chamada. Emily justificou que ela não vai poder ficar. A gente vai sair e entrar de novo? Isso, volta e clica lá no link do grupo novamente, porque o tempo aqui vai encerrar, aí eu vou iniciar uma